Estamos começando mais um Good Tarde com Inscritos, que é o programa revelador do Brasil e do planeta, com o Dr. Oscar Hanim Chapano, cogitamente com Gnome Live, sempre trazendo todas as novidades da política referente aos locais onde se tem notícia do judiciário no Brasil e do planeta, né? Nós estamos aí entrando agora com o Dr. Oscar Hanim Chapano, e eu, como vocês podem ver aqui, eu já estou arrumado, né, para poder ir buscar meu rango, né? E daqui a pouco, mais à tarde, nós estamos aí. Eu vou deixar um vídeo aqui gravando, junto com a minha estreia aqui. E daqui a pouco eu volto ele para colocar ele no ar para todos vocês, né? Então, antes de mais nada, eu vou pedir vocês para se inscrever, curtir, compartilhar e fazer suas doações pelo Pix, né? Meu Pix está aqui embaixo na caixinha, chama-se descrição. Estabelecendo em que todo o planeta são todos infiéis, até os próprios muçulmanos árabes, sunitas, xiitas, impedido. Então, senhores senadores, senhores deputados federais, a maioria não é as suas representatividades de 22 partidos do crime, sócios da cleptocracia da ONU, por maioria da representatividade do povo brasileiro. Se vocês querem continuar com a administração e representatividade do povo brasileiro, vocês têm que declarar estado de sítio, intervenção do 142, solicitando ao Supremo Tribunal Militar da generala que ocupa a presidência deste tribunal, para que proceda imediatamente com o acautelamento dos traidores à pátria que estão delipendiando e roubando o tesouro da República Federativa do Brasil para potência estrangeira de regime ditatorial, de regime escravagista, com medidas opressivas e imorais, que já também perdeu a sua liderança na China. Está com vocês, vocês têm poucas horas, porque já estamos a destituir o narcoterrorista da Venezuela e proceder, baseados no Brasil, na sede do consulado americano, de 2025, horário 13 horas 43 minutos. Estamos já com a determinação da tomada de posição, já não volta mais atrás, do embate ao Irã. Não temos mais condições de estabelecer esperar, né? Porque descobrimos que eles têm a bomba atômica. E o Irã tendo a bomba atômica, eles podem, em segundos ou qualquer momento, detonar. Então, já está sendo precedido o desfecho da região do Irã. Com relação à América do Sul, está já determinado que o conglomerado Orcrim Foro de São Paulo, cujo elemento chamado Moacir e todos os seus sub-moacírios, ou seja, vários atores, alguns barrigudos, baixinhos, outros altos, magrinhos, conjuntamente com 22 líderes proprietários de partidos políticos no Brasil, eles estão coordenando os 17 países do narcotráfico no território da República Federativa do Brasil e também no Caribe. Envolve o poder diplomático, em que está
identificada Nadine Heredia como mentora, e ela, por ser uma mulher avastada, sempre tomou conta das determinações de branqueamento do narcotráfico no Peru. Ela chegou a essa posição bem-sucedida de milionária, presidindo a família no narcotráfico. Então, ela escolheu o Alan Taumada para companheiro de crime. Ela é a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira personagem nesta história, como muitas mulheres. Então, nós temos já o alvo, que é Luiz Inácio Lula da Silva Óbito, e quem está posicionado conjuntamente com todo um conglomerado de narcotraficantes que se utilizam das siglas que eles mesmos confeccionam, eles mesmos criam, traficantes. Ele chega e diz assim: olha, eu vou te dar 10 quilos de cocaína para você vender. Mas eu não tenho dinheiro para pagar 10 quilos de cocaína. Não tem problema. Você agora vai se chamar Família do Norte. E eles utilizam o nome Família do Norte para o tráfico internacional. E todos eles estão no governo da República Federativa do Brasil. O PSOL, a maioria, todos os de esquerda, partidos de esquerda. Então nós já temos os alvos para a extração da Interpol, da Europol, destes elementos que eles têm que ser imediatamente abatidos ou levados ao cárcere em Miami, para que eles procedam às suas oitivas e identificar qualquer braço, qualquer, vamos dizer assim, narcotraficante que esteja utilizando as várias denominações mundiais, em que eles se apoderam do nome e eles confiscam as cargas de cocaína, de fentanil, e agregam que são eles os que se encontram nas prisões, guardados, sem poder se comunicar com ninguém, a serem os herdeiros das penas do narcotráfico. Você, conjuntamente com... Então temos, desde pequenos, desde o Fatah, desde o Hamas, desde o Estado Islâmico, desde dos cachorros de Al-Qaeda, todos vocês, lá também, no Ayatollah Khamenei, são também do Erdogan, também do francês Macron, do alemão, todos vocês da Europa, do euro, vocês elaboraram toda uma circunstância em que vocês não têm como se livrar de todas as evidências irrefutáveis que vocês estabeleceram um sistema do narcoterrorismo a abater até as suas próprias lideranças. Tente militar. Ele é agendado. Ele tem um comportamento que o próprio corpo fala e estabelece o seu ego de liderança mundial do narcotráfico. E todos estes se encontram no Brasil, reduto, país refúgio do narcotráfico. Os que foram lobotomizados por estes grupos que estão unidos
as suas lideranças destes super ego, o Ego Elege, que é uma nova plataforma de identificação através do álcool, das drogas, da lascívia, todos já identificados. Não há mais o que conversar. Determinamos que o senhor Messias Bolsonaro, como foi feito no Equador, ele assuma a presidência da República, conjuntamente com seu vice-presidente, que se encontra sequestrado no Rio de Janeiro, nas dependências do Exército, aqui imediatamente eles procedam à administração da República Federativa do Brasil para que em 2026 haja escrutínio a verdadeiras eleições do voto auditável e que o povo possa ter liderança, a escolha de todo mandatário para o bem comum e não para esta servidão de feitores, porque eles são feitores, quebraram o Brasil, eles estão entregando mercadorias sem pagar nada, eles estão contrabandeando ouro, diamantes, nióbio, tudo com aviões da FAB, com aviões de empresas particulares, tudo está saindo do Brasil e eles estão planejando uma forma de querer deixar o território da República Federativa do Brasil mais dentro da China, como também na Norte-Coreia, todos já identificados. Até os que estavam com eles na conjuntura do BRICS, todos já se evadiram, todos já se convenceram de que é uma organização mundial que estava querendo estabelecer uma lobotomização de soldados, todos a uma intenção, ou seja, hipnotizados, em que eles, ao escutar um som, ao escutar uma palavra, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Entendam, não é um filme de ficção, é uma realidade. Estamos lidando com mutações da raça humana, através de lobotomização, através de hipnose, através de prazer em ter a orientação atingindo o âmago, o hipotálamo, em que eles sentem a adrenalina e você tem que ficar orientado, porque há uma válvula que ela destrava o hipotálamo e ele aciona a endorfina em todo o seu componente molecular humano, trazendo-lhe prazer e gozo do orgasmo múltiplo. Você passa a ter orgasmos sucessivamente a cada objetivo alcançado e abatido. São predadores. Eles já foram soltos na China, nos subterrâneos, pessoas que saem devorando umas às outras, porque eles sentem prazer e eles estão já identificados. Pedimos imediatamente a todas as autoridades, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, as autarquias, todos vocês que entendam, não é um filme de ficção. Se trata de hipnose, de manipulação do superego, do hipotálamo. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro,
Bom, eles estão procedendo ao delipêndio de grãos da agropecuária, enchendo os navios da China. Já saíram 40 super navios de transporte para a China e não houve pagamento. Não pagaram pelas mercadorias. Este procedimento, ele é fora do propósito do comum, também não pagaram frete, não há nenhuma transação do Banco do Brasil alegando a compra destes minérios, destes commodities, também de grãos e da agropecuária. Então, as autoridades que administram o GovBR estão procedendo ao roubo qualificado de mercadorias embarcadas para a China, sem pagamento. E este procedimento, a tendência é se projetar cada vez mais. A China está enquadrada, deu todas as chaves dos computadores de Itaipu para o monitoramento do serviço secreto chinês que se encontrava baseado no Chile e que agora a China também se retirou do Chile e ela quis se estabelecer no Peru, mas se viu impedida devido às frotas do Comando Sur. Então, a China se encontra banida da América Central e da América do Sul. Ela toda já está em guerra contra a Rússia. A Rússia se posicionou contra a China. Já estão em guerra, porque a China invadiu a Manchúria, que eram as terras raras da Manchúria, e se projetou com a tomada desse território. Então, a guerra já é projetada, acabou a amizade entre a Rússia e a China. Também temos que o serviço secreto chinês, ele manipulou no Panamá, ele está querendo abrir uma passagem de um novo estreito e não tem como proceder porque todas as tropas dos Estados Unidos da América se encontram no local. Eles estão impedidos de agir, já que o local da América Central, do Caribe, se encontra já com furacões, tufões e todo tipo de anomalia do clima, impedindo que a China retome suas posições naquele setor do hemisfério do Caribe. Torno a repetir, a chamada do Conselho Permanente da ONU, todos os integrantes do Conselho Permanente da ONU, a se reunirem na China, tipifica uma anomalia dos cláusulas pétreas de signatários países em que eles intimidam. Vocês têm que vir aqui falar com Xi Jinping, porque nós não podemos ir aos Estados Unidos da América, na sede da ONU, proceder a querer estabelecer um enforcement, já que o feudo, a sua liderança na China do Xi Jinping chegou ao fim, porque o Xi Jinping ele já é falecido, quem está aí é um boneco.
não é o presidente da China. O presidente da China, ele faleceu, foi a óbito. A mesma coisa que o Bergoglio foi a óbito e eles processaram um clone que foi mostrado numa missa negra aos jesuítas do Vaticano. Mas não convenceu, mas eles têm que lançar esse clone porque eles não podem perder os 4 quarteirões do Vaticano, de propriedade da China. A China é proprietária do território de 4 quarteirões na Itália, no Reino do Vaticano. Isto já tudo demonstrado, as autoridades da Itália não permitem esta fraude, como também não permitem a China de se posicionar na Europa, já que eles foram descobertos. Mas a China quer combater contra a Rússia, alegando que é a favor da Ucrânia. Então eles querem fazer uma aliança com a Ucrânia para combater os russos. Então o cenário mundial mudou. Então o Brasil quer substituir Estados Unidos na venda de carne. A China antecipou a carne sem pagamento. Certamente que a empresa que fornece estes alimentos está sediada nos Estados Unidos da América e está confiscada. Ela já não pode operacionalizar no território americano. Todo aquele que venha a comercializar com a China terá as mesmas sanções, posto que a China ela tem uma estratégia de extensão de hegemonia política partidária de medidas opressivas e imorais. Tudo já descoberto. E o povo chinês clama por liberdade. Então, há um procedimento dentro da própria Assembleia do Povo que está substituindo toda a liderança dos prepostos do Xi Jinping, que já faleceu, é óbito, mas ele tem os seus aliados que querem prevalecer e não estão conseguindo este domínio. Então, já estão sendo providenciadas as medidas a serem elaboradas com os representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em querer estabelecer mercenários que ele não sabe se eles vão poder se deslocar aqui na América do Sul, ou seja, os dragões do Irã, e também os russos, e também os chineses, eles não têm operacionalidade. Nós já tomamos todas as atitudes e estamos agora ao acautelamento, todos já identificados e todos os seus bens confiscados. Não tem SWIFT, eles não podem transacionar com nenhum banco em nenhum lugar do planeta. Então, o reset estabelecido pelo julgamento do Supremo Tribunal Mundial, a pedido da China, fez a auditoria tributária de todos os títulos em que a China alegava ser proprietário de uma soma que ultrapassa trilhão.
Sucede que estes papéis, eles foram transacionados ao longo desses anos todos, sendo vendidos entre países em que o valor de face, que é 100 milhões, eles transacionaram uma certa quantidade e o valor de face caiu para 90, 70, 40, 50, $1, e que não tem valor do título. O título perdeu o valor. Então são moedas podres. Ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial que não existem mais dívidas entre países. Não há mais. Não há mais razoabilidade de identificar as moedas em todo o planeta. As provas têm que estar expostas. Uma vez expostas as provas, é comprovado o delito. No common law, é a arguição, é a intenção do default a querer ser processado, a intenção de crime. Então, todos já foram identificados, todos estão sendo confiscados e eles alegam que não entendem o procedimento das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Mundial, que estabelece a administração do senhor Trump como gestor tributário mundial ao reset do lastro ouro. Então todos caíram. Não há mais a administração da USAID. Ficou comprovado de que a administração Biden, Obama e Bush financiou o terrorismo. A Al-Qaeda financiou o Irã, financiou os Ayatollahs Khomeini, todos já identificados. Então, neste momento, não faltando poucas horas para findar da sua abdicação, Ayatollah Khamenei Sharmuta, ele tem que abdicar, tem que entregar e tem que se render e responder pelos crimes contra a humanidade que ele está enquadrado. E ele, como não quer se entregar, ele quer a destruição do Irã. Então, o povo do Irã, eles estão, vamos dizer assim, identificando que, estabelecendo em que todo o planeta são todos infiéis, até os próprios muçulmanos árabes, sunitas, xiitas, alauítas, todas as etnias, as suas representatividades de 22 partidos do crime, sócios da cleptocracia da ONU, porque todos eles foram alcançados. O PSOL, eles são terroristas, narcotraficantes, bilionários. O presidente do partido, como todos os outros partidos, todos identificados. Então, você, senador, detentor do seu mandato, você é proprietário do seu mandato. Você não é obrigado a proceder conforme o seu partido político determina. O senhor é o dono do seu voto. Agora, os deputados federais, eles estão submissos aos 22 partidos do crime. Mas vocês são detentores, por maioria, da representatividade do povo brasileiro. Se vocês querem continuar com a administração e representatividade do povo brasileiro, vocês têm que declarar estado de sítio, intervenção do 142, solicitando ao Supremo Tribunal Militar da generala que ocupa a presidência deste tribunal, para que proceda imediatamente com o acautelamento dos traidores à pátria que estão delipendiando e roubando
o tesouro da República Federativa do Brasil para potência estrangeira de regime ditatorial, de regime